está aqui com a doutora Maísa Cairala, que é a atual presidente da SBGG São Paulo, que falou sobre a questão da vacinação no idoso aqui no Congresso Brasileiro. E eu queria que você destacasse quais foram os pontos principais da sua aula, o que quem não veio aqui para o Congresso deveria saber sobre esse tema. Essa aula foi uma aula bem interessante, porque tivemos muitos participantes, inclusive muitas pessoas que tiveram dúvidas no decorrer do Congresso e vieram nos perguntar. A gente se baseia sempre no calendário da SBIM, que é uma associação com a SBGG. Hoje a SBGG a gente tem uma representação em vacinação e imunização para idosos através da nossa nova... A gente tem hoje, dentro da SBGG, uma comissão que fala disso. Mas essa aula se baseou principalmente na gente dizer para as pessoas, para os prescritores, para os médicos, que a vacinação ela tem o intuito de ser prevenção. Então a gente trabalha de uma forma preventiva. Você deve indicar a vacinação de uma forma preventiva. Eu vou dar um exemplo. O paciente que tenha linfoma, leucemia, ele terá um aumento muito maior dessas doenças infecciosas. Se ele tiver tomado a vacina, no momento que ele está com a doença, ele não pode mais tomá-las, porque ele está imunossuprimido, mas anteriormente ele se beneficiaria dessa prevenção. Então nós falamos de 4 vacinas principais, não são só essas do calendário, mas as principais: pneumonia, obedecendo o esquema sequencial da pneumo 23 e da Prevenar, a influenza, zoster e febre amarela, porque está na moda. Pneumonia é uma doença que acomete 2/3 dos pacientes idosos. A gente sabe que 1 a cada 5 pacientes que têm pneumonia morrem, principalmente na faixa etária dos 80 anos. É uma doença em que 50% dos idosos internados no Brasil com pneumonia são idosos. A taxa de internação em UTI na Alemanha fica em torno de 22 dias. Então é uma doença com uma alta morbimortalidade e é prevenível. Nesse sentido, ela deve ser feita. Uma outra doença é a influenza, que nós sabemos da disseminação no mundo em alguns momentos, como a gripe espanhola, como Hong Kong, e o risco que nós ainda temos, porque a disseminação desse vírus é muito rápida. E é importante, Lilian, mais uma vez a gente dizer que gripe é gripe, resfriado é resfriado. E que essa vacina ela protege contra a gripe e não contra os outros todos os vírus do resfriado. E que há uma transição entre pneumonia e influenza, uma associação grande, porque essas duas vacinas diminuem a taxa de infarto e de AVC, que é o derrame, o infarto, o acidente vascular cerebral, inclusive num estudo super recente, e que um paciente com influenza, ele tem maior risco de ter uma pneumonia secundária. Então a mortalidade realmente é alta por isso. Então um pulmão doente por influenza, ele pode ter uma infecção maior. 3 grandes grupos a ser lembrados: os cardiopatas, os pneumopatas e os diabéticos. Quanto maior as comorbidades e maior a idade, maior a prevalência dessas doenças. Esse grupo de idosos com essas 3 doenças, ou uma dessas doenças, deve ser prioritário para a vacinação. A terceira vacina, que é a zoster, que é uma vez na vida. A zoster ela é indicada também porque a partir dos 70 anos a incidência é de 1/3 da população com zoster. Então, o fator de risco: idade, mulher, diabético. Mulher tem mais, né, prevalência do que homem também, mas maior de 70 anos. O CDC, que é o nosso controle de doenças americanos, ele fala que 1 a cada 3 idosos terá zoster, que nada mais é do que a reativação do vírus da varicela. Lembrando que no Brasil, 94% da população tem o vírus, então 94% da população tem a chance de ter zoster. E por fim, a febre amarela, que é moda, e a gente sabe que o idoso ele tem maior chance de ter a doença viscerotrópica, que é aquela doença que mata pelo vírus, e de ter a doença neutropênica por causa da vacina da febre amarela. Então, por que isso? É importante dizer, isso parece que às vezes a gente fala de vacinas e amedronta um pouco. Nada amedrontar. A vacina da febre amarela é um vírus vivo, porque essa vacina foi feita há mais de 5 décadas. Por que a gente não faz uma vacina nova? Porque custa mais de $1 milhão e é uma doença tropical. Sendo uma doença tropical, não existe um investimento alto para que seja feito. Então é uma vacina antiga, uma vacina que é mais reatogênica, então ela causa outros efeitos. Essas vacinas mais modernas são praticamente inócuas, os efeitos são locais, só não pode tomar quem tem alergia ao ovo, ou quem tem alergia a um componente da vacina, ou quem esteja doente, obviamente. E a de zoster, eu me esqueci de dizer, os imunodeprimidos não podem tomá-la. Essa vacina da febre amarela ela deve ser indicada para o idoso que corre muito risco, principalmente os idosos entre 60 e 70 anos.
os maiores de 70 anos, os septagenários para frente, a gente deve ver caso a caso, porque a reação viscerotrópica mata e é mais comum nesses idosos. Chega de 10 vezes maior do que na população jovem. Então, essa vacina tem que analisar caso a caso, porque ela foi feita antigamente, porque ela é de vírus vivo e ela tem essa reação. Contudo, se o paciente tiver muito risco para ter a doença da febre amarela, deve sim conversar com o médico e pesar o custo-benefício com ele. Sempre lembrando dos repelentes, dos protetores de tela. Tempo dessa vacina. Os estudos mostram a imunidade entre 14 e 40 anos. Então você já tomou uma vez na vida, muito provavelmente você não precisa tomar novamente, inclusive é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Da plateia que estava presente na sua aula, houve alguma dúvida que você ainda não tem escutado, que vale a pena que a gente relembrar? Você achou que houve um interesse grande em relação a outros congressos sobre esse tema? Tenho visto ao longo desses anos, eu fiz um mestrado em Zoster, e eu tenho visto ao longo desses anos uma grande procura sobre vacinação e uma grande diferenciação no público que está, sim, falando em vacinar. Lembrando que as crianças não há nenhum medo, todo mundo vacina, mas os idosos falta cultura, Lilian. É cultura. A gente tem um estudo feito há alguns anos em que mostra que o maior problema da não vacinação é o médico não indicar. Não é o custo da vacina, é porque o médico não indicou. E ressalto aqui a importância de vacinar não só o idoso, mas o cônjuge e o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o cuidador, quem estiver perto dessa pessoa. Um outro fato relevante é a vacinação em rebanho. Quando nós vacinamos as crianças e os adultos, os idosos também são beneficiados porque diminui a exposição do agente. Mas o que foi muito interessante nesse congresso foi que as pessoas já trouxeram dúvidas mais maduras, o que me mostra um maior engajamento e um maior conhecimento das vacinas, até mesmo dizendo como é que a gente pode vacinar um idoso no mesmo momento por 2 ou 3 vacinas, para que ele não tenha o risco de não vacinar novamente. Então, Lili, eu fiquei muito feliz, eu acho que a gente teve sim um grande ganho estrutural no aprendizado desse mundo das vacinas, que a gente vê tanto anti-vacina e tanto desconhecimento por aí. Ótimo. Doutora Maísa, muito obrigada. Eu que agradeço. A sua participação. Mais uma vez, eu que agradeço. Obrigada.